Com apenas alguns materiais básicos do crochê, nós vamos fazer uma peça incrível. Aqui eu vou utilizar sobrinhas de fio, uma agulha de crochê referente ao meu fio. Vou precisar também de uma agulha de tapeçaria e uma tesoura. Vamos começar com qualquer uma das cores e vamos fazer o anel mágico. Após fazer o anel mágico, vamos fazer um ponto baixo aqui dentro deste anel. Faço uma corrente e este ponto equivale a um ponto alto. Agora, dentro do anel mágico, vamos trabalhar mais 2 pontos altos. Na sequência, faço 2 correntes e dentro do anel mágico, vamos fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntes. Novamente, dentro do anel mágico, vamos trabalhar 3 pontos altos. Faço 2 correntes. E pela última vez, vamos trabalhar mais 3 pontos altos aqui dentro deste anel. Na sequência, vamos fazer 2 correntes. Fecho o anel. Vamos cortar o fio e fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. Com a outra cor de fio, vamos fazer o nó corrediço ou nó inicial. Deixo na agulha, laço, pego a peça e introduzo dentro do espaço das 2 correntes. Aqui faço ponto alto. Vou prosseguir fazendo mais 3 pontos altos aqui dentro do espaço, totalizando 4 pontos. Faço 2 correntes de separação, volto no mesmo espaço e trabalho mais 4 pontos altos. Após fazer este leque, nós vamos fazer uma corrente, venho para o próximo espaço da carreira anterior, trabalho 4 pontos altos,
Faço 2 correntes e no mesmo espaço faço mais 4 pontos altos. Faço uma corrente e vamos repetir esta sequência por toda a volta. Na sequência, vamos cortar o fio e repetir o mesmo acabamento com a agulha de tapeceiro. Agora com o fio na cor que iniciamos, faço nó corrediço, deixo na agulha, laço e faço um ponto alto aqui dentro do leque com 2 correntes. Após fazer este primeiro ponto alto, vamos trabalhar mais 3 pontos aqui no mesmo espaço, totalizando 4. Faço 2 correntes, volto no mesmo espaço e trabalho mais 4 pontos altos. Faço uma corrente e aqui neste espaço vamos trabalhar 4 pontos altos. Faço uma corrente, venho para este próximo espaço, trabalho 4 pontos altos. Faço 2 correntes, volto no mesmo espaço e faço mais 4 pontos altos. Após fazer o leque, nós vamos repetir a sequência. Pronto, pessoal, ficará desta forma. E nós vamos fazer 2 peças iguais, na sequência nós vamos unir. Então, fiz aqui o nó corrediço, deixei na minha agulha, introduzi no mesmo espaço de ambas as partes, e aqui vou fazer ponto baixo. Juntei verso com verso. Agora, nós vamos introduzir a agulha, pegando as 2 alças de cada um dos pontos de ambas as partes e vamos fazer ponto baixo. Sigo dessa forma, fazendo um ponto baixo para cada ponto de ambas as partes, até chegar
na primeira quina. Em todas as quinas, onde ficará as duas correntes, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, pessoal, nós vamos prosseguir fazendo um ponto baixo para cada ponto e nas quinas 2 pontos. Após finalizar os 3 lados, nós vamos introduzir a agulha pegando apenas uma das partes desta forma e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto e corrente da base. Então, faço ponto baixo até chegar bem no meio da peça. Faço um ponto baixo dentro da corrente, trabalho mais 2 pontos baixos. E quando chegar aqui neste ponto, bem no meio da peça, faço 5 correntes. E continuo com o ponto baixo no próximo ponto e em cada ponto da base. Então, vou fazendo ponto baixo até chegar na outra extremidade. Agora, nós vamos passar para a parte de trás da peça e vamos caminhar com ponto baixo até chegar bem no meio da peça. Chegando no meio da peça, vamos trabalhar 30 correntes. Terminei as 30 correntinhas, agora eu vou continuar com ponto baixo até o final. Aqui no final da peça, nós vamos cortar, deixando uma pequena sobra para acabamento, e com a agulha de tapeceiro eu vou finalizar estas sobras de fio.
Finalizada a nossa primeira peça em crochê de hoje, que é esse belíssimo porta-moedas em crochê, que você pode utilizar também como porta-fones ou porta-maquiagem. É uma peça super prática e também muito rápida de ser feita. Você precisa fazer apenas 2 square e está pronta a sua peça. E para o segundo tutorial eu vou utilizar também o fio amigurumi da marca Círculo, mas pode ser um fio semelhante da sua escolha. Vamos precisar de uma agulha de crochê, de numeração correspondente, uma tesoura e agulha de tapeçaria. Para iniciar, nós vamos fazer o anel mágico e vamos fazer um falso ponto alto. Inicio fazendo a corrente, dentro do anel mágico, faço um ponto baixo alongado e uma corrente. Esse será o nosso primeiro ponto alto. Agora, aqui dentro do anel mágico, nós vamos fazer mais 13 pontos altos e vamos ficar com um total de 14 pontos. Vou marcar este primeiro ponto alto falso e vamos dar continuidade. Vou pegar aqui as duas alcinhas do ponto, tá? Finalizado todos os pontos, nós vamos fechar o anel mágico levemente e vamos fazer um ponto baixíssimo aqui onde está o nosso marcador, pegando as duas alcinhas do ponto. Para a segunda carreira, nós vamos fazer 14 aumentos. Eu vou começar aqui com um falso ponto alto, como eu mostrei na carreira anterior. E este será o nosso primeiro ponto. Agora, aqui no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. E vou marcar aqui este primeiro ponto da carreira. Eu vou prosseguir fazendo 2 pontos altos para cada ponto da base. E vamos ficar com um total de 28 pontos. Terminada a segunda carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui onde está meu marcador. Para a terceira carreira, vamos iniciar fazendo também um falso ponto alto, da mesma forma, aqui no primeiro ponto.
laço, e aqui no próximo ponto irei fazer um aumento, 2 pontos altos. Vou marcar o primeiro ponto. E vou seguir fazendo um ponto alto, um aumento, por 6 vezes no total. Pronto, já fechei aqui minha carreira com um ponto baixíssimo. Agora eu vou iniciar fazendo um falso ponto alto aqui no primeiro ponto. Laço, aqui no próximo ponto faço um ponto alto. E na sequência, um aumento. Marcamos o nosso primeiro ponto. E na sequência, vamos prosseguir fazendo 2 pontos baixos, um aumento por 6 vezes, e vamos ficar com 56 pontos. No final da carreira, corte o fio. Agora é só fazer o acabamento do fio, tá? Agora, pessoal, eu vou trocar de cor e vou utilizar esse fio mesclado aqui da marca Círculo também. Inicio deixando uma sobra de fio e vou introduzir minha agulha em qualquer um dos pontos, pegando apenas a alça de trás de um dos pontos. Laço, trago a minha agulha aqui com a alcinha e na sequência pego agora as duas alças. Faço meu primeiro ponto baixo da carreira.
Vamos prosseguir fazendo 8 pontos baixos no total. Então, já tenho 2, 3, 'Pronto, fiz aqui os meus 8 pontos baixos e na sequência, aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto médio. No próximo ponto, também faço um ponto médio. Laço e aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espaço. Agora, vou prosseguir fazendo um ponto médio no próximo ponto. Novamente, faço mais um ponto médio. E agora, faço 9 pontos baixos. Pronto, pessoal, feitos os 9 pontos, nos 2 próximos pontos, vou fazer um ponto médio para cada um dos pontos. E na sequência, é só fazer a repetição aqui por toda a volta, tá? Aqui eu vou fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espaço e depois repito a sequência. E agora, pessoal, aqui nos 3 últimos pontos, eu vou fazer 2 pontos médios e no último ponto faço um ponto baixo. Agora, pessoal, para fazer o fechamento da carreira, eu vou alongar minha última laçada, vou introduzir a minha agulha aqui por trás do primeiro ponto e vou buscar a minha alcinha aqui para a parte de trás. Você também pode fazer um ponto baixíssimo, se preferir. Agora, eu vou fazer uma corrente, laço e faço um ponto médio aqui no mesmo espaço. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto médio para cada ponto, até chegar no espacinho da corrente, tá? Cheguei aqui no espaço da corrente, eu vou fazer 3 pontos médios aqui dentro. Na sequência, pessoal, nós vamos prosseguir fazendo um ponto médio para cada ponto da base. Na sequência, pessoal, faça 2 partes iguais. Na sequência, pessoal, para fazer o bordado, eu vou introduzir a minha agulha aqui entre a 4ª e a 5ª carreira, bem um pouco mais da metade da peça, tá? Dessa forma.
Vou buscar o meu fio na cor preta e vou bordar aqui a boca, formando um formato de C, tá? Então, eu vou fazer ponto baixíssimo em cada um dos furinhos aqui dos pontos. Pronto, pessoal, terminei aqui. Ficou desta forma. Deixei aqui uma sobra de fio. Vou colocar numa agulha de tapeceiro e agora vou fazer os olhinhos. Para os olhos, eu vou introduzir a minha agulha aqui na segunda carreira, ó, um pouco abaixo de onde eu comecei a boca, ou terminei, tá? Vou passar 2 carreiras e vou levar minha agulha aqui para a parte de trás. Sempre tenta deixar bem retinho aqui a parte do olho. E vou repetir o mesmo procedimento lá do outro lado. Agora eu vou introduzir minha agulha aqui no ponto do meio dos 3 pontos da lateral aqui da quina, tá? Vou deixar uma sobra de fio, passo meu fio, faço uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo espaço. E na sequência vamos contornar toda a nossa peça, fechando a nossa peça com um ponto baixo. Pronto, pessoal. Agora nós vamos contornar aqui a parte de cima da bolsa. Então, para isso, eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó, no mesmo ponto que eu tinha acabado de fazer. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto, pegando apenas uma das partes, tá?
Cheguei aqui no finalzinho, aqui eu vou fazer mais um ponto baixo. Vou alongar a última laçada e vou fazer como se fosse um ponto baixíssimo, para a gente poder trocar aqui para o outro lado. E agora, pessoal, eu vou prosseguir fazendo um ponto baixo para cada ponto aqui na outra parte, tá? Do outro lado. Para finalizar, eu cortei um pedaço de velcro do tamanho da bolsa, já fiz aqui o acabamento das laterais. Se você precisar, você pode fazer um forro, tá? E aqui eu vou colar o meu feltro do mesmo tamanho aqui da abertura da bolsa, de forma bem simples. Vou utilizar aqui a cola de silicone. E este é o resultado da nossa segunda peça em crochê de hoje, desse porta-moedas super rápido e bem lindo. Estes são os materiais da nossa terceira ideia em crochê de hoje. Eu vou utilizar fio amigurumi, uma agulha de 2,5 milímetros, cola de silicone. Também vamos precisar de meia pérola e tesoura. Para iniciar, nós vamos fazer o anel mágico e na sequência 2 correntes, já contando com esta primeira do anel. Agora, dentro do anel mágico, vamos fazer 12 pontos altos. Insiro a agulha no primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Para a segunda volta, vamos fazer 2 correntes, laço, no primeiro ponto, introduzo a agulha e faço 2 pontos altos, um aumento. Nesta segunda volta, vamos prosseguir fazendo 2 pontos para cada ponto da base. Ficaremos com um total de 24 pontos altos. Fechei a minha segunda volta com um ponto baixíssimo, inicio a próxima volta com 2 correntes e um ponto alto aqui no primeiro ponto. No ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos, um aumento. Então, nós vamos seguir esta sequência de um ponto alto, um aumento por toda a volta. Ficaremos com 36. Para prosseguir, vamos dar início à quarta volta, fazendo 2 correntes e um ponto alto no primeiro ponto. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. No ponto seguinte, vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Seguiremos com esta sequência de 2 pontos, um aumento por toda a volta e ficaremos com 48 pontos. Para a quinta volta, vamos iniciar fazendo 2 correntes, laço, aqui no primeiro ponto, vamos fazer 2 pontos altos. Laço fio e no próximo ponto faço um ponto alto.
Neste ponto seguinte, no próximo, vamos fazer ponto médio. No próximo ponto, também faço ponto médio. Nos dois próximos pontos, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. No ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. Pulo um ponto e no ponto seguinte, faço 2 laçadas na agulha, introduzo, busco o fio, laço e tiro de 2 em 2 alças, fazendo ponto alto duplo. Faço 5 pontos altos duplos no mesmo espaço. No próximo ponto, vou repetir mais 5 pontos altos duplos. Ficará desta forma. Na sequência, vamos pular um ponto da base. No ponto seguinte, faço ponto baixíssimo. Sigo fazendo 9 pontos baixíssimos. Segundo, terceiro, até chegar no 9º ponto. Pulo um ponto da base e no ponto seguinte, vou fazer 5 pontos altos duplos, igual aos anteriores. No próximo ponto, vamos fazer 5 pontos altos duplos. Após finalizar, pulo um ponto da base, no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. Nos dois próximos pontos, vamos fazer 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Sigo fazendo 2 pontos médios, um ponto para cada ponto. No ponto seguinte, faço um ponto alto e no próximo ponto vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto da base. No ponto seguinte, vamos trabalhar um ponto alto e seguiremos fazendo 2 pontos médios, um ponto para cada ponto. Agora faço 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. E na sequência, 7 pontos baixíssimos. Sigo fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Na sequência, faço 2 pontos médios, um ponto para cada ponto. Faço um ponto alto no último ponto e um ponto baixíssimo no primeiro ponto que fizemos da 5ª volta. Agora introduzo a agulha apenas na alça de fora do ponto e faço ponto baixo. No próximo ponto, repito e faço isso por toda a volta. No final, corto o fio, deixando uma pequena sobra para acabamento.
Com uma outra cor de fio, faço o anel mágico e dentro dele trabalho 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente e para esta segunda volta vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto da base. Ficaremos com um total de 12 pontos. Fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para a terceira volta, inicio com uma corrente e um ponto baixo no primeiro ponto. No próximo ponto, faço ponto baixo e no ponto seguinte, faço mais um ponto baixo. Após fazer os 3 pontos baixos, nós vamos fazer 2 pontos baixos no próximo ponto e repetiremos por 3 vezes no total. Então, será uma sequência de 3 aumentos. Para seguir, vamos fazer novamente uma sequência de 3 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. E novamente faremos uma sequência de 3 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto da base por 3 vezes. Finalizo a volta fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para a quarta volta, vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto da base, totalizando 18 pontos. No final, vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vamos cortar o fio, deixando uma sobra para a costura. E vamos bordar o focinho utilizando a agulha de tapeçaria e um fio preto. Com um fio de uma outra cor, estou utilizando o fio na cor vermelha, faço o anel mágico e 3 correntes, já contando com a primeira do anel mágico. Agora, dentro deste anel, vamos trabalhar 3 pontos altos.
faço 3 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Novamente, vamos repetir: 3 correntes, 3 pontos altos, 3 correntes e um ponto baixíssimo. Ficará desta forma. Agora, introduzo a agulha nesta área aqui das correntes e faço 3 pontos baixos aqui dentro. Faço 2 correntes, introduzo a agulha. Agora nós vamos fazer 4 pontos altos fechados juntos. Então, laço, busco fio, laço, busco fio, laço, busco fio, a terceira repetição. Agora a última, laço, busco fio, a quarta repetição. Laço, tiro todas as alças, faço uma corrente. Nós vamos repetir isto em todos os espaços entre os pontos. Serão 4 repetições no total. Ficará desta forma. Agora, irei fazer 2 correntes, trabalho 3 pontos altos em cada um espaço das correntes e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto. Após fazer o acabamento com ponto baixo, nós vamos cortar o fio, deixando uma sobra para acabamento. Dobre ao meio desta forma e passe o fio no meio da peça. Na sequência, nós vamos costurar o focinho bem aqui no meio da peça, perto do anel mágico, sempre passando o fio de um lado para o outro. Após finalizar a costura do focinho, cole os olhos e o laço. Faça uma outra parte igual a esta e vamos unir com agulha e linha da mesma cor que fizemos as peças. Então, vamos utilizar esta alça que ficou em relevo e vamos passar a agulha desta forma, sempre inserindo a agulha no mesmo lado que iniciamos. E este é o resultado da nossa terceira peça em crochê de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessas ideias de porta-moedas ou porta-níquel, que você também pode utilizar
para lembrancinhas e até o próximo vídeo.